Olá, gatíssimos! Eu sou Vanessa Bruna, esse canal segue em ação. Estamos na campanha do Dia das Mães, falando sobre mães eficientes. Sobre mulheres que escolheram ser mães. Em nenhum momento elas pensaram que a falta de visão delas ia fazer diferença. Esse já é o terceiro vídeo que eu tô gravando, tentando, sobre a história da Daisy Lima. A história dela é uma história muito emocionante e muito grande. E aí o vídeo tava ficando muito extenso. Então o que eu resolvi fazer? Diferente do anterior, né? Que foi da Angélica, vocês viram? Essa Angélica, né? É, criadora do... tá tudo aqui embaixo, tá? O canal dela no YouTube. O que eu queria muito que vocês já conhecessem. A página do Facebook, Cegas e Mães. A página do encontro delas. Ela tem um grupo Cegas e Mães no Facebook. Tem a página do Encontro das Mães. Vai lá conhecer. No mínimo você vai conhecer pessoas maravilhosas. Que independente de você ser deficiente ou não, você vai descobrir que existe muita força. Muita força por aí. São pessoas maravilhosas. Então vamos à história da Daisy. Então eu vou contar a história da Daisy. Peço perdão, Daisy, por não ler suas palavras. É porque assim, tipo, já tô no terceiro vídeo, não tá ficando bom, ficou muito grande, não consegui diminuir. A história da Daisy é fazer uns 3 vídeos assim, tranquilo. Por quê? A Daisy, ela queria ser mãe, tá? Ela queria ser mãe e tinha dito que seria mãe antes dos 21. Desde pequena ela sempre disse que seria mãe antes dos 21. E ela foi mãe do Arthur antes dos 21. Ela conheceu o pai de Arthur e na primeira noite de amor deles, o Arthur foi concebido. E eles tinham certeza que aquela noite mudaria a vida deles. Ela sentiu que ali ia acontecer o tão sonhado momento dela. E tanto ela quanto o pai de Arthur sentiram isso. E não fizeram nada para evitar. Não usaram, né? Podia ter tomado pílula do dia seguinte, ter feito outras coisas. Não fizeram nada. Deixaram o universo agir. E ela logo após, né, ela já estava com viagem marcada para uma casa de uma amiga para distrair a cabeça, dar uma viajada mais parecida. E ela falou: se minha menstruação atrasar, porque é o ciclo certinho, eu vou saber que realmente eu tô grávida. E dito e certo, ela foi na certeza que ela estava grávida. A menstruação atrasou, fez exame de sangue e aquele positivo. Ela ficou muito feliz, pai de Arthur também. E instantaneamente eles começaram a conversar, os dois, com a barriga. Conversavam como bobos, como ela disse na carta dela. Ela falava que conversávamos como bobos por horas com Arthur. Sem saber que seria Arthur, porque ela achava que era Alice. Ela foi descobrir bem depois. Mas essa história dela, com muito amor, não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque ela tinha uma mãe impositora, uma mãe que não a deixaria ser mãe, que a limitava. E pior de tudo, a mãe dela e o pai de Arthur não se davam. Brigavam muito. Ela dizia o tempo todo que pode deixar, Daisy, que eu vou te ensinar tudo. Só que Daisy, cada vez que eu ouvia essa frase da mãe, entendia que o que ela dizia de vou te ensinar tudo era: deixa comigo porque eu vou fazer tudo, você não precisará fazer nada. E não era isso que a Daisy queria. Ela queria ser mãe de verdade. E aí o tempo foi passando, as brigas aumentando, do pai de Arthur com a avó, né? Foi aumentando, foi ficando insustentável. Desde aos 4 meses de gestação, resolve fugir de casa. E aí na carta ela fala: as pessoas vão se perguntar se não havia outra forma. Mas com o restante da carta vocês vão entender que não havia outra forma. Foi a única forma que nós dois pensamos. Então eles aproveitaram o dia que a mãe não estava em casa, né? A mãe de Daisy não estava em casa. Disseram que ia comprar carne pro almoço e fugiram, sem levar nada.
conseguiram chegar a São Paulo. De São Paulo eles chegaram a Porto Alegre, que era o destino final deles. Tinha uma amiga lá. Nesse meio tempo, ela conseguiu ligar o telefone, falar com a mãe disse que tinha ligado para a polícia, chamado a polícia, que era para ela ir para casa, porque a polícia estava atrás dela. Só que não, ela já era maior, era só uma forma de intimidá-la. E Daisy se instalou em Porto Alegre, na casa de uma amiga, ela, pai de Arthur, e Arthurzinho na barriga. A mãe dela, depois de um tempo, foi até lá, não satisfeita, foi até lá, tentou coagir a Daisy, tentou forçar a Daisy dizendo que entraria na justiça, que denunciaria ela. Forçou de todas as formas, tentou de todas as formas, ofereceu tudo, disse que seria muito mais fácil a vida lá. E as discussões com o pai de Arthur eram contínuas. E a Daisy pensou em alguns momentos, sim, voltar para casa. Até porque ela estava longe da família, longe de amigos, longe de tudo, e não tinha se adaptado tão bem à cidade. Mas a vontade dela de ser mãe era maior do que tudo isso. Arthur, quando nascesse, iria preencher todo o vazio daquela cidade. Ela conta que ela descobriu que Arthur não era Alice aos 6 meses de idade, 6 meses de gestação, quando foi fazer a ultra e o médico perguntou, gremista ou colorado? Aí ela falou, é menino, é lindo, essa vontade toda dela, esse amor. E ela levou a gestação bem, ela teve alguns problemas no início, e aí ela lá em Porto Alegre, a mãe dela lá direto, né, urubuzando lá, causando, né, incômodos, porque sempre discussões. Chegou o dia do parto. No dia do parto, que Daisy chegou para o hospital, né, ela queria normal. Iniciou-se uma discussão do lado de fora, porque a mãe dela não queria deixar o pai de Arthur assistir o parto. Ela queria ter esse direito. E ela não, na verdade, ela não queria que ele tivesse esse direito. E aí essa confusão toda, ela conseguiu ouvir na sala de pré-parto, e nisso ela entrou em pré-eclâmpsia. A pressão aumentou muito. Ela achou que ela não fosse mais ter o filho dela, da forma como ela tinha sonhado, mas ela fala uma coisa muito bonita, mas Deus esteve comigo ali, me segurou e me confortou, e tudo deu certo, e foi desta forma. Arthur foi praticamente cuspido logo depois do início da contração. Ele foi cuspido, ela levou 2 pontinhos. A hora que ela fala do momento que ela pega o Arthur ainda sujinho, passa a mão no rosto do Arthur, né? Que ela vê o Arthur, vê mão e tudo mais, é muito lindo. E aí o pai de Arthur sempre presente, foi ele que foi com as enfermeiras e cuidou de tudo, e ela foi pro quarto. Chegando no quarto, ela tinha que decidir se ela deixaria a mãe entrar. Estava muito chateada. Mas é mãe. Ela ali estava sendo mãe. Você só entende o que é mãe quando você se torna mãe. Eu falei isso no vídeo anterior. E ela deixou a mãe dela entrar. Foi tranquila, ela não causou. Enfim, saíram do hospital. Ela conta que ela foi muito elogiada pelo parto, porque ela se comportou muito bem. Arthur era uma criança que não chorava. Na verdade, ele esperava todo mundo chorar. Quando todo mundo parava de chorar, ele chorava. Ela disse que ele já queria, desde pequeno, exclusividade. Tá certo, Arthur? E aí ela voltou para casa. Começaram, ela e o pai de Arthur, né, a cuidar de tudo. A primeira fralda ela trocou com 15 dias, o primeiro banho aos 20. O pai do Arthur, diferente da mãe dela que dizia que ia ensinar tudo, e ela sabia que era o ensinar tudo era fazer tudo, o pai de Arthur, ele treinou Daisy. Ele ensinou a ela como trocar fralda, como dar banho. As primeiras fraldas ela disse que ficou bem ruim, porque vazava, mas ela aprendeu. Tudo a gente aprende, demora um pouquinho mais, mas a gente aprende. E a mãe dela continuava ali,
Continuava querendo que ela voltasse para casa, ameaçando que colocaria na justiça. E ela expulsou a mãe dela de casa, com muita dor no coração. Mas ela sentia que ela precisava estar livre da mãe. E ele expulsou a mãe dela da casa dela. Pouco tempo depois, recebeu uma intimação para ir no conselho tutelar da cidade. As alegações da mãe dela é que ela não teria condição de ficar com o filho. E aí ela combinou com a assistente social, que a assistente social, a única forma que ela saberia que o que ela estava dizendo era verdade, era ir à casa dela. E a assistente voltou dias depois lá, foi lá dias depois, e viu que não, que Arthur era uma criança bem cuidada, com peso, todo ok pelo pediatra. Ela conseguiu levar como ela queria a amamentação até os 6 meses de idade. Ela fez tudo como ela queria, porque ela foi a única responsável de Arthur. Ela conta muito bom, ela contando a primeira papinha de Arthur, que ela sujou Arthur da cabeça aos pés de papinha de banana. Mas depois ela aprendeu, botou fraldinha e conseguiu dar a comida para ele. Tudo é assim, tudo é uma questão de querer fazer. E ela sempre quis. E passou o tempo, ela achou que estava tudo tranquilo, já estava pensando em visitar a mãe aqui, lá em São Paulo, né? Porque queria levar para os parentes vê-lo. Tá quase indo quando ela descobriu que a mãe dela tinha posto ela na justiça, agora requerendo a guarda. E aí, a alegação que o lugar era insalubre, ela pegou um dia de causa assim na casa, sabe? O dia que a Daisy foi ao pediatra, chegou tarde, tinha louça na pia, casa bagunçada, tirou foto disso tudo. Quem nunca, né? Deixou a casa nesse estado. Disse que vivia em ambiente de promiscuidade, porque ela vivia com uma amiga. Era ela, o pai de Arthur e a amiga. E que eles não tinham condições financeiras. E ela todo falava: Daisy, se você voltar para casa, eu tiro a queixa. Eu não sigo com esse processo. E ela conversou com a mãe dela, foi a mais sincera possível, contando tudo que ela estava conquistando. E a mãe dela desistiu. No dia lá da audiência, a mãe dela não foi. Mas ela só soube disso lá na audiência. Ela chegou a ir para a audiência, chegou a dar o testemunho dela lá, tudo. Aí quando chamaram o nome da mãe dela, a mãe dela não estava presente. Ela sentiu um alívio muito grande. E a mãe dela desistiu. Depois disso ela veio, viajou sozinha com o Arthur até São Paulo. Ela anda com ele no canguru, né? Que ela falou pra mim: eu ando com ele amarrado, eu amarrada. Aí eu entendi que ela anda com ele no canguru. E ela aprendeu, ela cresceu, ela se tornou mãe. Arthur tá aí um meninão lindo, cheio de disposição, garoto tranquilo, amoroso demais. Eu fico ouvindo ela conversando com ele. Coisa linda. Mas só foi possível porque ela fez isso tudo. E hoje a Daisy se separou do pai de Arthur, voltou para casa. Ainda tem problemas com a mãe, que é normal, né? A mãe ainda mima muito Arthur. Isso é normal de vó, Daisy. A minha mãe também mima muito Heitor. Isso é normal. Mas o grande sonho dela é conseguir passar no concurso público, conseguir um trabalho e morar sozinha. Aí eu brinquei com ela: você vai achar um grande amor. Aí ela falou: Vanessa, hoje isso não passa na minha cabeça. Hoje eu tô 100% com meu filho. Porque eu achar alguma pessoa hoje, para essa outra pessoa, meu filho também tem que ser prioridade. E eu fiquei pensando: por que uma pessoa pode dizer que uma pessoa cega não pode ter filhos? Se o que faz da gente melhor e com vontade de fazer qualquer coisa é o amor. Pensa nisso. A Daisy só precisava disso. Ela só precisou do amor dela, da vontade dela. E a vontade dela fez tudo isso. Fez ela se impor com a mãe dela, sair da casa, fugir. Ela precisou disso. Esse amor que veio do ventre dela fez ela crescer. Hoje ela é uma outra mulher, muito mais madura. Então, meninas, não tô aqui dizendo pra vocês que vocês têm que fugir, brigar com a mãe de vocês, nada disso. Só tô dizendo que vocês são capazes. E tô aqui mostrando para as pessoas que não são deficientes, que quando a gente quer, a gente faz. A visão não nos limita, as pessoas nos limitam. Pensa nisso.
Que às vezes você limita muito mais uma pessoa do que ela é limitada. Deise, querida, obrigada por compartilhar comigo a sua história, com todas nós. Feliz Dia das Mães.